Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E o nosso tema de hoje é falarmos um pouco sobre ansiedade. E de uma forma geral, em todos os aspectos, desde aquela ansiedadezinha de um encontro amoroso, até as ansiedades que levam as pessoas a, muitas vezes, precisarem de internações, né? Então, para a gente começar a nossa live de hoje, você se considera uma pessoa ansiosa? Vocês se consideram ansiosos? 0 a 10. E é tão interessante porque quando a gente pesquisa sobre ansiedade, quando eu pergunto para as pessoas o que é ansiedade, às vezes eu estou muito ansiosa e tal, eu pergunto, e aí, o que é ansiedade? É muito comum a pessoa começar a descrever o que ela sente. É uma inquietação, é um desassossego. Aí eu pergunto, sim, isso é a manifestação da ansiedade, mas o que é a ansiedade? Vocês sabem o que é ansiedade? Se tivesse que escrever na prova lá, pergunta, o que é ansiedade? O que vocês iriam escrever? Não é? Então, para a gente falar de uma coisa, é importante que a gente minimamente tenha alguma informação do que é a ansiedade. Porque tem ansiedade que se caracteriza como uma reação em torno de algo que foi percebido. Tem transtornos da ansiedade, que já são níveis mais elevados. Tem quadros fóbicos, quadros da síndrome de pânico, né? A gente vai falar um pouquinho de tudo isso, que caracterizam o que nós chamamos de ansiedade. Mas o que é ansiedade? É viver no futuro? Geralmente a pessoa ansiosa é a pessoa que está vivendo no dia de amanhã. Não é isso? Aquela pessoa que está preocupada, uma preocupação na maioria das vezes excessiva, com o que vai acontecer ainda. Não é isso? Então, se eu tenho um encontro amoroso com uma pessoa que você vai encontrar pela primeira vez, segunda vez, quando você tem uma entrevista de trabalho agendada, quando você tem uma reunião muito importante, quando você vai fazer uma prova na faculdade, na escola, um concurso, um vestibular. Quantas pessoas durante o vestibular a gente tem informação que a pessoa entra num desespero absurdo, treme, a mão começa a suar, o coração dá aquela taquicardia, a pessoa não consegue ficar quieta, parada 1 minuto. Né? Muitas vezes, quando nós estamos atrasados para um voo, não é? Então, na iminência de você chegar atrasado, algumas vezes eu fui para o aeroporto e no caminho, ali na Fernão Dias, na Dutra, naquele, tem um trânsitozinho um pouquinho fora do comum, primeira coisa que nos ocorre é o quê? Nossa, será que eu vou me atrasar? E isso já leva a um estado de preocupação. Então, normalmente, nós costumamos fazer o quê? Nos preparamos meia hora, 1 hora antes do horário que nós devemos estar no compromisso, para quem vai pegar a estrada, para quem tem, né? E para a gente chegar o quê? Com calma, não é isso? Mas o que é ansiedade? Que é fundamental que a gente comece a pensar um pouquinho nesse quesito, porque todos nós sabemos, já vivemos situações de extrema ansiedade, de extrema expectativas, de extrema preocupação com algo que está por acontecer. Então, a gente vai começar a pensar nesse caminho que a ansiedade ela é gerada em cima de uma expectativa, em cima de uma
situação imaginária de algo que está por acontecer. Ok? Tudo bem? Está dando para acompanhar essa linha de raciocínio? Então, isso que nós chamamos de ansiedade. Porém, o que gera a ansiedade? O que faz com que o nosso organismo, o que faz com que essa inquietação comece a surgir na nossa vida, né? O que faz com que essa agitação motora, emocional, muitas vezes a gente não dorme, né? Se você tem um voo, uma passagem, uma viagem marcada, um compromisso com alguém, 7 horas da manhã, você precisa sair com 1 hora de antecedência, a possibilidade de você ter um sono inquieto é muito grande, porque o medo de perder o compromisso, o medo de perder a hora, faz com que a gente não durma, né? Tira o nosso sossego, tira a nossa fome, mexe com a nossa... sabe aquelas pessoas que às vezes a gente olha assim, não tem um pedacinho de unha mais, comeu tudo que tinha direito, né? Que fica lá roendo as unhas. Algumas pessoas desenvolvem aquela atitude mecânica da perna, né? De ficar balançando a perna para cima e para baixo, e já nem pensa mais nisso. É um processo que está automatizado. Ou então fica mexendo as mãos. Enfim, existe uma série de reações físicas que se articulam na demonstração de um estado de ansiedade. Então eu prefiro começar lá de trás, bem o basicão, né, do que gera ansiedade. Então, é óbvio, claro, que quando se trata de questões da subjetividade humana, existem várias pessoas, vários cientistas, vários pensadores, pesquisadores, que buscam trazer algo de novo em torno de questões que são conhecidas da humanidade. Sempre. Então, eu vou pegar alguns aspectos que eu conheço, alguns aspectos que eu estudei durante o longo da minha vida, alguns aspectos que eu observo na clínica, no comportamento das pessoas, no encaminhamento dessas situações, para a gente ilustrar um pouco hoje a nossa conversa. Então, quando eu penso em ansiedade, essa inquietação, eu preciso entender como que essa pessoa olha para os acontecimentos, para aquilo que está rodeando a vida desse indivíduo, dessa pessoa. O que significa que os neurotransmissores, os hormônios que estão envolvidos num processo neurológico que vai desencadear essas sensações que nós chamamos de ansiedade, elas estão intrinsecamente relacionadas como que eu leio as coisas que acontecem comigo, como que eu me relaciono com as situações que eu recebo influência. Então, por exemplo, eu vou ter uma prova amanhã. Qual o nível de importância que essa prova tem para mim? Então, se é um vestibular que eu estou fazendo pela primeira vez, estou no segundo colegial, no segundo ano, falta um ano para eu finalizar o colégio de ensino médio, para depois cursar a faculdade, é provável que eu vá fazer essa prova com um nível de ansiedade muito baixo. Porque ela é importante, mas ela ainda não é definitiva. São os treineiros, né, que chamam. Vamos treinar essa prova, mas se eu passar, eu não posso cursar. Se eu for reprovado, não alcançar a nota lá, também não vai influenciar na minha vida. É um parâmetro para que eu tenha. Comparado a alguém que está indo fazer um vestibular para um curso de medicina, por exemplo, pela terceira ou quarta vez,
dá para a gente imaginar a diferença de importância que tem a mesma prova em contextos diferentes. Então, é provável que essa pessoa que está a terceira, a quarta vez fazendo vestibular e não obteve o êxito ainda, é provável que o nível de estresse, de ansiedade dessa pessoa esteja muito, muito, mas muito mesmo acima daquela pessoa que está indo sem um comprometimento, está no segundo ano, não acabou ainda o ensino médio. Então, a gente começa a ter um parâmetro que para mesmas situações vai ocorrer uma reação interna específica. Então, para alguém que nunca viaja, que é a primeira vez que vai fazer uma viagem que vai precisar do avião, essa pessoa provavelmente uma semana antes ela já começa a ter os sintomas da inquietação, do medo, da ansiedade, porque é muito novo para ela. Ela nunca andou de avião, mas ela já tem medo do avião porque ela sempre ouviu falar, porque na cabeça dela ela foi criando um monte de situações, de cenas que sugerem perigo. Agora, imagine para alguém que faz ponte aérea todos os dias, ou dia sim, dia não, está voando, ou um piloto de avião. Eu conversando uma vez com um piloto de avião, ele disse que a turbulência serve como embalo para ele dormir. Ele usa a turbulência como um... Por quê? Porque ele tem toda uma informação que a maioria das pessoas não tem do que é turbulência. Então, o nível de ansiedade para a mesma situação vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque eu vou criando internamente, na medida que eu, desde o meu nascimento, através das experiências, através do que eu vejo, do que eu escuto e do que eu sinto, eu vou criando o meu universo interno. Eu vou criando a minha visão de mundo, do que é o mundo, do que é perigoso. Então, para algumas crianças, vocês já perceberam que tem crianças que são mais medrosas do que outras? Tem umas que não tem medo de nada, se atira, vai, faz, está na borda da piscina, não quer nem saber se afunda, se joga lá. E outras pessoas não conseguem pôr o pé na água. Então essas experiências que todos nós vivenciamos em algum nível, não exatamente, eu estou usando a piscina como um exemplo, tá? Mas me referindo às experiências de toda a ordem. Medo de barata, da onde surgem esses medos que nós carregamos? Não é? Eu tenho medo de sapo. Medo. Se o sapo estiver ali, eu dou a volta. E outras pessoas pegam o sapo, brincam com o sapo. Aquelas serpentes, não tem os encantadores? O cara põe no pescoço, enrola a serpente e tal. Outras pessoas, uma cobra simulada de brinquedo, né? É um brinquedo terrorista. Nossa, a pessoa chega a desmaiar. Por quê? Porque aquela mesma imagem do sapo, da serpente, da barata, quando entra através da retina dos nossos olhos, leva essa informação para o nosso cérebro, para o hipotálamo, para o hipocampo, e aí isso vai fazer o quê? Uma interpretação daquilo. De acordo com como é o meu mundo interno, vai ocorrer uma reação daquela imagem que chegou para mim. Então eu vou fazer rapidamente, isso é um processo muito rápido, uma espécie de uma tradução. Eu vou trazer para o meu mundo aquela imagem que eu estou vendo, aquele som que eu estou ouvindo. E aí o meu organismo vai ter uma reação bioquímica em cima disso no primeiro momento. Então, pode ser que ele mande uma informação para a suprarrenal para liberar adrenalina. E a adrenalina ela é liberada quando nós identificamos uma situação de perigo. Ou foge ou briga. Então ela coloca o nosso organismo num estado de alerta. Ou eu posso desmaiar. Tamanho o impacto, porque o desmaio ele é um mecanismo de defesa que o meu psiquismo lança a mão para que eu saia de cena.
Porque é uma situação tão absurdamente forte para o meu ego dar conta, que existe uma automação que faz com que eu me desconecte. Ou seja, eu vou desmaiar. Sabe aquelas pessoas que recebem uma notícia trágica, geralmente uma notícia trágica, e despluga. Por quê? Porque nós temos mecanismos de defesa. Então, a ansiedade, num primeiro momento, nós podemos entender que é uma reação de um mecanismo de defesa. Por quê? Porque para viver a ansiedade, eu preciso, ansiedade básica por enquanto, tá? Essa ansiedade que nós temos aqui no dia a dia. Normal, que não precisa medicar, tranquilo, beleza. Atrapalha um pouco às vezes, mas passou a situação, volta ao normal e tudo bem. São situações que nós, e isso é individual, isso é importante, que nós individualmente registramos como uma ameaça. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você está andando na rua, em determinada hora da noite, 10, 11 horas da noite, e você vê um sujeito lá na frente, vindo na sua direção. Por um critério de mundo pessoal, você acredita que aquela criatura possa lhe causar algum mal. Ou é um estuprador, ou é um bandido, um ladrão, alguém. Então, quando você traz essa possibilidade para sua mente, automaticamente o teu corpo já recebe uma descarga. Né? Você já toma isso por verdade. Quantas vezes eu já ouvi relatos que a gente dá risada depois, porque a criatura que vinha no sentido contrário era um familiar, uma pessoa querida que não foi identificada. Por quê? Porque a mente mente pra gente o tempo todo. A mente está o tempo todo mentindo para nós. Então, quando nós somos vítimas de nós mesmos, é porque nós temos uma capacidade de supervalorização daquilo que nós entendemos como sendo ameaçador para a gente. Então, a ansiedade é uma resposta a uma leitura que eu faço da realidade, de um fato. E é pessoal, porque você pode estar ao lado de uma pessoa extremamente inquieta, ansiosa, e você está numa paz, numa tranquilidade que aquilo não te traz nenhum desconforto. Então, historicamente, nós vamos construindo um perfil de pessoas ansiosas. Historicamente, nós vamos acumulando experiências que vão tendo uma resolução dentro de nós como algo que sustenta a ideia de que, olha, tá vendo como eu estou certo? Olha como o mundo é perigoso, olha como as coisas dão errado, olha como isso acontece. Olha. Então eu vou me antecipando a uma situação idealizada na minha cabeça, que é diferente do medo. O que é o medo? O medo é o papum. Eu estou diante de algo que realmente representa um perigo. Ok? Então, você visualiza um assalto acontecendo próximo de você. Aquilo vai gerar o quê? Olha, o teu organismo vai falar, fica esperto. Tudo bem? Então, o que significa isso? Significa que o medo é uma reação a uma situação real. A ansiedade é um medo imaginado, sentido, evidentemente, mas imaginado ou por uma situação imaginada. Dá para entender? Então, o medo é pontual, é visível, é concreto, está acontecendo, de fato, aquilo representa um risco sim para mim. Você está num carro dirigindo com uma pessoa embriagada,
e ela está em alta velocidade. Isso vai gerar um medo em nós. Ele é real. Agora, eu estou aqui em casa, na minha tranquilidade. Vou fazer uma viagem com determinada pessoa e começo a pensar, putz, mas ele bebe. Já pensou se ele beber, ficar embriagado e começar a dirigir do jeito que eu sei que uma pessoa embriagada dirige, e já começo a ter os sintomas? Já pensou se eu vou fazer aquela prova e cai uma questão que eu não sei? Então eu vou criando mentalmente uma situação de realidade que está por acontecer ainda. Então a pessoa foi fazer um exame médico, clínico, normal. Qualquer suspeita de que algo não está bom no nosso organismo já é o suficiente para trazer tranquilidade. Então, se o médico propõe fazer uma biópsia, se o médico propõe a dizer, olha, não parece nada grave, mas vamos, para descartar qualquer outra possibilidade, pronto, já é o suficiente, não é? Eu brinco aqui, falo que eu já tive umas 10 vezes Covid, né? Não tive, não pretendo ter e não vou ter. Mas eu já tive. Qualquer espirro que a gente dá, qualquer mal-estar aí de inverno normal, meu Deus. Por quê? Porque a mente mente pra gente. Nós fazemos isso. A nossa tendência à desgraceira é humana, é histórica. Qualquer coisa é o suficiente para tirar o nosso sono. Um filho que não chega no horário que está acostumado a chegar, a mulher, o marido, enfim, é o suficiente para a gente fazer o quê? A gente até usa os nomes, né? Começar a criar minhoca, né, na cabeça, encaramiolar aí. A gente vai criando uma realidade na nossa cabeça que o indivíduo já está morto, já vai. Eu lembro de uma situação de um pai que o filho não chegava, estava atrasado, 3, 4 horas, né? Era para chegar, por exemplo, meia-noite, era 4 horas da manhã, não tinha chegado ainda, não conseguia fazer acesso nem nada, ter acesso, ligava, não atendia. Ele começou indo já nos necrotérios, ele já foi lá no necrotério. E o filho falou, pô pai, não posso nem ir no motel mais, né? Tem que ficar com o telefone ligado o tempo todo, e sair com uma garota, e poxa, teve que abrir para o pai, né? Uma situação até constrangedora, pessoal. Por quê? Porque vai gerando, nós vamos dando um tom de realidade que a nossa tendência é a desgraceira. A maioria das pessoas espera notícias ruins o tempo todo. Nós não estamos aqui, vai acontecer uma coisa boa e tal. Não. Alguém atrasou, o chefe quer falar com você. Vixe, você quer matar a criatura, é isso. Olha, amanhã eu vou falar com você. Não deu tempo de falar hoje, mas amanhã eu quero falar com você. Passa na minha sala. Pronto. A criatura perde sossego. Né? Já chega em casa já moado, já preocupado, não se alimenta direito. E enquanto aquela situação não sai de cena, não é resolvida, essa inquietação. Então, primeiro, esse é o tipo de ansiedade comum, geral, todos nós passamos por isso, que é o que eu chamo de enfrentamentos, que para algumas situações são super tranquilas, mas para outras pessoas a mesma situação gera um estresse muito grande. E é esse estresse, essa preocupação, que libera substâncias bioquímicas em nós que vão ter essa reação visceral de desconforto, de inquietação motora, perda de apetite ou mudança de apetite, ou come demais ou come de menos, ou dorme demais. Geralmente o ansioso ele vai dormir de menos, né? Então nós precisamos descartar numa primeira medida aí, quando a gente começa a entender que o nível de estresse está muito alto, que a ansiedade está muito alto, o hipertiroidismo, que às vezes nós começamos a ter uma disfunção da glândula tireoide, e isso gera um quadro de ansiedade, mas aí já é uma ansiedade incontida, uma coisa assim absurda, então aí precisa assim, buscar um recurso médico para fazer a dosagem, a medição, senão está na roça, né? Fica uma coisa doida. Aí não para um minuto. Então tem alguns quadros de ansiedade, são sintomas de patologias físicas, tipo, não tem nada a ver, não existe, é uma ansiedade, é uma inquietação constante, tá? O que nós observamos muito, com muita frequência, o que eu chamo de quadro de estresse. O que é o estresse? O estresse
é um termo que veio da engenharia, que significa o cansaço da peça. Então, aquela peça está estressada, vai lá e troca, ou arruma, enfim. O que nós emprestamos esse termo da engenharia, porque nós falamos, estou muito estressado ou muito estressada. O que significa uma pessoa muito estressada? Vocês estão estressados? Essa quarentena está deixando vocês de cabelo em pé? Está deixando, né? As mães que estão com os filhos pequenos, as avós com os netos aí, o maridão em casa direto, né? Ai, tudo me estressa. E o estresse pressupõe de imediato uma irritação. Né? Então, eu estou estressado, eu estou irritado. E na ansiedade, eu tenho irritação? Ou não? Sim, né? A ansiedade, via de regra, ela traz uma intolerância. Eu quero que as coisas se resolvam rapidamente. E na medida em que isso não acontece, eu vou ficando cada vez mais nervoso, mais inquieto, intolerante, muitas vezes agressivo. Então aí, o meu nível de ansiedade ela já está começando a subir mais do que aquele padrãozinho que a gente tem do dia a dia. Tá? E aí, o que está pegando hoje na nossa sociedade? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é considerado o país da América Latina com maior número, percentualmente, em relação à população, de pessoas ansiosas. 9,3% dos brasileiros são considerados, têm algum tipo, manifestam algum tipo de síndrome de ansiedade, algum transtorno de ansiedade. É um dado da Organização Mundial de Saúde e isso é muito preocupante, porque o que nós estamos vendo, e eu tenho acompanhado isso de uma forma mais próxima, os nossos jovens estão muito ansiosos, com queixas de crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, isso tudo a gente coloca no mesmo pacote. Fobias, são o quê? São níveis de ansiedade que foram aumentando. Então, a que está mais presente, assim, que eu observo, né, que ela está um pouco camuflada, é a pessoa que vive constantemente em estado de ansiedade. Como se ela estivesse à espreita de alguma situação que fosse acontecer extremamente ameaçadora, como se ela vivesse o tempo todo ameaçada. Então, esse já começa a caracterizar um transtorno de ansiedade. Então, você não tem exatamente uma crise acentuada de ansiedade, mas você vive um estado de ameaça o tempo todo. Essas crises de ansiedade, esse estado que normalmente acompanha a pessoa na maior parte do tempo, vai fazendo com que ela diminua os seus recursos, as suas relações sociais, as suas saídas. Ela começa a ter uma interferência na rotina de vida dessas pessoas. O que significa que nós estamos começando a perder o controle desse aspecto emocional, porque nós não temos. A ansiedade vem, ela toma conta mesmo, ela assume aí uma situação que a gente racionalmente tenta, eu fico falando para mim que isso não é importante, que isso não dá, mas eu não consigo e tal. Sim, porque ele é quase uma postura de vida que nos leva para a ansiedade na maioria das vezes. É essa forma que eu vou ler a realidade, que eu vou ler as coisas, que me leva a esse desequilíbrio. Então, quando isso começa a ser volumoso, via de regra, isso acontece porque eu vivi alguma situação que gerou algum tipo de trauma para mim. Então, por exemplo, um assalto, uma perda de um ente querido, uma doença que aconteceu do dia para a noite na tua vida, ou um diagnóstico errado que você achou que estava numa situação já de finalização de vida. Então, todas essas situações que geram em nós um medinho, um assalto, a tendência é que a gente desenvolva um quadro
de ficarmos meio que a gente chama de paranoide, né? Quer dizer, olha, você está o tempo todo em estado de alerta. É uma sensação desagradável, é uma sensação que a gente vai tentando evitar e evita como? Muitas vezes para de sair, para de ter um convívio social, se distancia de situações que colocam a pessoa em risco. Então ela vai cada vez mais se fechando no seu universo, se protegendo de alguma forma dessa ideia imaginária que ela cria em torno da realidade. Então ela começa a achar que se ela sair vai acontecer algo ruim para ela. Então são ansiedades, são estados de ansiedade, via de regra, tá? Ocasionados por uma experiência traumática, que é um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente poderia pensar numa coisa nesse sentido. Existem estados de ansiedade um pouco mais profundos que começam a ter os ataques de ansiedade. Uma síndrome do pânico, por exemplo, são situações de uma sensação de morte iminente. Então, é um estado de ansiedade que ele vai ganhando volume, a mente da pessoa vai ficando cada vez mais desgovernada, não é? E essa sensação toma conta do indivíduo. Então ele tem a sensação, taquicardia, sudorese, falta de ar, são já quadros que começam a ter. Não, nós vamos observar isso não só nos quadros de síndrome de pânico, tá? Às vezes uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada, a falta de ar já começa, porque a pessoa começa a sentir uma opressão no peito, ela começa já a ter é um medo mesmo, é uma sensação de medo. Só que não é o medo que eu me referi atrás, de uma situação real, é o medo imaginário da situação que ela criou na cabeça dela. Né? Então, assim, e nós somos férteis, né? Vamos combinar que a gente é de uma imaginação para dar tudo errado, que é uma coisa doida, né? A gente cria umas histórias para a gente mesmo, uns fantasmas, a gente acredita neles, né? E aí a gente fica imaginando, meu Deus do céu, se isso tudo que a gente pensa acontecesse, né? Já pensou, né? Está perdido. Por quê? Porque nós temos essa fertilidade de criar situações, acreditar nelas. Tinha uma brincadeira na época da faculdade, né? Que dizia assim, se a gente sabia a diferença entre a neurose e a psicose, né? Que são doenças. Então, assim, que o neurótico é aquele que constrói os castelos, né? As fantasias. E o psicótico é aquele que vai morar nelas, né? Então, é um pouco isso. Nós acreditamos, nós criamos e tornamos ela como um processo de real. Aí nós vamos ter uma reação física como se fosse real mesmo, porque nós acreditamos naquilo. Não é? Então nós vamos costurando um pouco a nossa história em função dessas emoções. E um dos caminhos mais utilizado pelas pessoas é o caminho da evitação. Então, eu me referia aos jovens com um nível de ansiedade muito alto hoje por conta de cobranças. Na escola, lembra todo mundo tinha na classe alguma criança que chorava porque não tirava 10. Tinha que tirar 10, aquela coisa da nota. E isso ainda perdura até hoje, isso existe. Hoje é o vestibular o grande fantasma. A criança hoje, o adolescente hoje, ele tem que dar conta de uma expectativa de pai e mãe, uma expectativa de sociedade, uma expectativa que a escola, muitas vezes, sem perceber, impõe à criatura. Porque existe meio que em algumas escolas, não todas, é claro, uma competitividade, né? Olha, estuda aqui que você entra direto no vestibular. Empuxam a criança de atividades, cobrando. Tem escolas que usam como estratégia você tirar no primeiro semestre notas baixas, são provas dificílimas, que é para a criatura estudar, falar, nossa, essa escola é forte. Então, isso são agentes criadores
de níveis de ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma consequência de muita cobrança também. Por isso ela está enquadrada, no meu modo de entender, como um estresse. E o estresse é um cara correndo com você com uma faca na mão e dizendo para você, olha, corre mais do que eu, porque se eu te pegar eu te mato. E mata mesmo. O número de pessoas que morrem decorrente de situações de estresse, nós atribuímos na conta de um infarto, de um AVC, de outras doenças. Mas a base, muitas vezes, está no estresse. Então o estresse é um cara que diz para mim assim, muda, porque se você não mudar, eu vou te pegar, e se eu te pegar, eu te mato. E a ansiedade é essa dica que ele vai dando para a gente. Muda a tua forma de pensar a vida, muda a tua forma de encarar as coisas, porque a ansiedade está dizendo que está fora do padrão de equilíbrio, fora de um padrão de entendimento da realidade das coisas. Baseado em que você vai criando uma realidade assustadora, ameaçadora. Então isso é uma forma que eu traduzo os meus conflitos internos, os meus medos, e esses medos estão fundamentados nas cobranças, muitas vezes um pai muito severo, uma mãe muito severa, pais punitivos, escolas extremamente rígidas, com intolerância, desumanizadas até, que vão imputando experiências na vida da criança que vai gerando esse desequilíbrio que futuramente vai vir a conta para pagar depois. Então você cria um indivíduo que tudo é ameaçador. Não pode tomar chuva porque vai ficar resfriado, não pode andar descalço por isso, não pode fazer tal coisa por aquilo, não pode, olha, isso é perigoso, isso. Então você vai entuchando a criança de medos, e algumas crianças são muito suscetíveis a esse tipo de sugestão, porque isso é uma sugestão. Eu acredito que tomar banho de chuva é saudável na maioria das vezes. Eu acredito nisso. Eu tomei e tomo de vez em quando, saio. Nós não somos feitos de açúcar. E, de alguma forma, minhas filhas aprenderam a tomar banho de chuva. Em algumas situações, claro. A gente brincava e dizia, vamos lavar a alma? Porque parece que a chuva faz isso. Você toma aquele banho de chuva e vai depois direto para o chuveiro tomar a sua ducha quente para não resfriar. Andar descalço tem o potencial na Terra de você descarregar as energias negativas que nós temos, provocadas por elétrons, por íons negativos que se acumulam na nossa corrente sanguínea, muitas vezes no nosso campo. Então andar descalço tem uma troca energética com a Terra, é saudável. Óbvio, um invernão, frio de 2 graus, você não vai deixar a criança, com bom senso. O problema é o nunca, né? Nunca pode. Esse é o problema. Então nós vamos criando o quê? Uma cultura do medo. Uma cultura onde nós vamos construindo a nossa casa com cercas elétricas, com grade nas janelas, muros altíssimos, carros blindados. Ligamos a televisão no Datena lá, os Datenas da vida que existem, né? E depois nós queremos ser felizes. Quer viver em paz, em harmonia. Impossível. Nós criamos uma cultura paradoxal. Nós dizemos, falamos uma coisa e fazemos outra. Mas se não for assim, então você quer o quê? Que a gente seja assaltado, que a gente viva exposto, blá, blá. Então, é o meio termo, é o equilíbrio. E muitas vezes o que é equilíbrio para mim não é equilíbrio para você. E o que é o equilíbrio para você, para mim pode ser o excesso, ou pode ser escassez, falta. Como é que a gente vai saber a dosagem? Resultados. Pelo resultado daquilo que eu faço. Se o que eu faço promove o resultado esperado, beleza, a receita deu certo. Agora, se o que eu estou fazendo
não está levando, eu preciso rever, eu preciso ter humildade, eu preciso ter essa flexibilidade de fazer esse questionamento para poder mudar. Porque a ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas que já estão patologicamente com um quadro de síndrome de pânico, enfim, uma série de outros distúrbios ocasionados, fobias graves, precisam da intervenção de medicações que são ansiolíticos e antidepressivos. Você precisa de um médico, uma psicoterapia. Por que a psicoterapia é a base para uma criatura ansiosa? Só a medicação é pouco. Porque senão vai ter que tomar remédio a vida inteira. Porque ela precisa mudar o padrão de pensamento. Ela precisa mudar a forma de enfrentamento, de encarar as coisas. Então eu posso dizer para vocês, olha, faça ginástica, exercício físico, vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas vai te ajudar na manutenção da ansiedade. Ah, uma alimentação saudável vai ajudar? Vai ajudar. A meditação vai ajudar? Opa, beleza, a meditação já tem estudos neurológicos que comprovam cientificamente o valor. Ela minimiza a sensação de estresse, traz relaxamento, traz um nível de expansão da consciência. Então, mas se você não mudar a tua forma de encaramento da vida, a resposta não muda. Percebe que o que faz eu responder X ou Y de uma forma ansiosa é exatamente a forma que eu tenho de ver as coisas. Então, se eu não mudo essa forma de entendimento das coisas, as respostas que eu vou continuar dando às situações que me chegam serão de um nível de ansiedade. E depois que já está implantado, como é que a gente faz? Então, a gente tem que mudar. Então, para alguns casos, é óbvio, a psicoterapia é um caminho, porque é alguém que vai questionar esse modelo que você tem de vida. É desse jeito que você lida com as suas coisas? Por que esse medo está aí? Por que essa insegurança tão grande está aí? Então a gente vai buscar o quê? A causa. Porque não adianta me responder que a ansiedade é essa inquietação. Isso aí todo mundo sabe. Quero saber o que te faz ansioso. E a maioria das pessoas não sabe dizer o que é que faz ansioso. Quando a ansiedade já está instalada para valer mesmo, perdeu-se o cordão do negócio lá. Já é quase que uma postura de vida. Eu lido dessa forma, não sei se é diferente disso, é assim que eu sou. Não tem uns bichos doidos? É de uma inquietação, nossa senhora, onde a pessoa chega parece um furacão. Não tem sossego, não consegue se aquietar, não tem domínio sobre si mesmo, nem um pouco. Usuários de droga, tem muitos usuários de droga, cocaína, por exemplo, a síndrome de abstinência de cocaína leva picos de ansiedade à criatura absurdas. Uma coisa doida, que a síndrome de abstinência de cocaína é isso, é um quadro de ansiedade absurdo. E depois que usa, então, aumenta mais ainda, né? Fica elétrica, a pessoa fica em 220. E tem pessoas que não precisam de droga, funciona 220 já é normal, não para, são verborrágicos, não para um minuto de falar. Sabe aquela pessoa, uma vez eu estava assistindo na televisão, aquele Fábio Porchat, e eu comecei a ficar com falta de ar. Agora eu acho que ele está mais tratado, enfim, foi cuidar disso, mas ele não parava de falar de forma que me gerava falta de ar. Sabe aquelas pessoas que vão engata uma quinta e vai embora? Se você está do lado delas, próximo dela, uau! Você começa a perceber que você vai ficando sem falta de ar. Porque ela fala por ela, por você, e ela respira por ela e por você também. Então falta para você, não é? Então, a ansiedade é como se a gente tivesse sede. Não adianta falar, olha, fica calmo. Você já tentou falar fica calmo para um cara ansioso? O que ela responde para você? É a mesma coisa falar, não, filho, olha, não tenha sede não, fica tranquila, a sede vai passar daqui a pouco. Não vai. Enquanto eu não tomar água, enquanto eu não resolver, não vai passar. Então, eu preciso ter uma dosagem na minha vida
de situações, de valores que me tragam um certo sossego, porque livre da ansiedade é impossível. A ansiedade é uma coisa, é uma reação a esse estresse desde o âmbito das cavernas. Você saía para caçar, você tinha os corticoides aí em abundância, exatamente para te deixar em estado de alerta. Agora, hoje, quais são as situações que geram esses estresses? Muitas vezes ameaça no trabalho, essa super cobrança no trabalho, nós temos que ser os melhores, os alunos têm que fazer. Então a gente vai entuchando as criaturas de cobrança e vai gerando um desconforto. E o legal da quarentena, se é que posso me dar o direito, vamos chamar de um direito poético, aí uma licença poética para, diante de tanta dor, poder dizer que, olha, a quarentena veio e falou, sosseguem, desacelerem, não vai acabar. Sabe quando diz, olha, se você morrer, a vida continua? Então, só que a vida continua, a vida não para enxugar nossas lágrimas. E a quarentena obrigou-nos a isso. Então imagina para uma pessoa despreparada, sem a mínima base, gerou mais estresse e está gerando muito mais estresse. Então, esse momento, que seria um momento de você parar, interiorizar-se, relaxar, fazer coisas que você gosta, aproveitar um pouco o tempo de uma forma independente das questões que você tem que resolver no seu trabalho, questões financeiras. Sei que não é fácil, mas esse é o desafio para eu poder mudar. Então, quando a gente para e olha de fora, é que a gente vê como que a nossa vida estava uma loucura, como a gente estava, sem se dar conta, embarcado numa grande loucura, que é ter que dar conta de uma série de demandas, e aí a gente não tinha tempo mais para comer uma comidinha em casa junto com a família, não tinha tempo mais para ficar com os filhos, conversar com a esposa, com o marido. Nós não tínhamos tempo mais para nos divertirmos. Então nós fomos colocando um monte de coisas que julgamos ser mais importantes na frente, e é óbvio que isso desencadeia todo esse processo de ansiedades acumuladas aí ao longo dos anos. Então a quarentena, ela nos obrigou a dar esse break. Então, quem não estiver atento vai transformar a ansiedade em depressão, em violência, vai ficar mais ansioso, porque não vê a hora né? Ou então vai negar, vai começar a ser aquelas pessoas que não usam mais a máscara, porque nós estamos nesse nível, né? Nós estamos num momento onde as pessoas estão relaxando, achando que o Covid já não é mais tudo aquilo e tal. Então, doce engano, viu? A minha sugestão é não flexibilizar, não. Mantenha os mesma rigidez de higiene que se tinha desde março para cá. Precisou sair, sai, chega em casa, tira a roupa de preferência antes de entrar em casa, toma um banho, lavando principalmente os cabelos, o rosto, o corpo todo, óbvio, né? Mas não é o momento desse relaxamento, tá? Depoimento de pessoas que deram essa relaxada, na verdade. Por quê? Porque estão ansiosas, não conseguem mais. Eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Ô criatura de Deus, você não precisa ficar em casa sem fazer nada. Reinvente-se, faça coisas. Será que você era aquela criança apática que não fazia nada? Ou você perdeu a sua capacidade de ser um criador ou um co-criador? Gente, o que tem de receitas, chefes de cozinha ensinando pratos magníficos, o que tem de cursos online gratuitos, desde horta orgânica para você fazer, artesanato, mecânica, marcenaria. Será que não está na hora de você buscar em você os potenciais? Porque não tem o que fazer? Como assim não tem o que fazer? Eu acho muito acomodado nessa situação de que eu não tenho o que fazer. E aí é óbvio que vai gerar ansiedade, vai gerar depressão.
Então, ocupe o seu tempo com coisas positivas, saudáveis, vai estudar, vai ler. Por quê? Porque nós não vamos conseguir mudar essa realidade do dia para a noite. Não é uma coisa para agora, gente, sinto muito. Fala assim, vacina para dezembro. Que bom que existe esse otimismo, só que esse otimismo é para dezembro. Olha a ansiedade. Nós estamos ainda em setembro. Precisamos esperar até dezembro. Então não é hora ainda, não tem vacina, gente. O tratamento ainda não está. Não existe um tratamento ainda suficientemente capaz de nos livrar 100%. Os efeitos colaterais, os efeitos consequentes das pessoas que foram acometidas pelo Covid, tem muitas pessoas que estão sendo vítimas de infartos, de AVC, e estão colocando na conta, assim, como um efeito pós-doença. Quem dá depoimento, teve a doença e dá o depoimento, foi internado, é um depoimento para a gente ficar bastante atento. Então não vamos ser ansiosos. Não pode. Respeita. Porque a ansiedade é isso. A ansiedade eu quero atropelar as coisas, né? O tempo das coisas. E o sofrimento está aí, exatamente. Então, ou eu vou negar essa realidade, não, comigo não acontece, blá, 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 e fica. Algumas pessoas não têm, são assintomáticas, e beleza, né? Que bom. Mas você vai pagar para ver? Vale a pena correr o risco? Não só por você, mas por aqueles que estão em volta de você. Então vamos ficar atentos, né? Vamos nos acalmar, aproveitar esse tempo para relaxarmos, aproveitar esse tempo para assistir as lives. Né? Nós temos aqui o grupo Célula de Luz e o pessoal do Instagram. Depois eu deixo os vídeos postados, eu tenho visto que muitas pessoas têm assistido, eu tenho dinamizado um pouco isso, porque acho tão importante a gente fazer essa parada para pensar um pouquinho. Porque é só um ponto de vista isso. Eu não estou aqui como um cientista, eu não estou aqui como um dono da verdade, estou aqui compartilhando com vocês impressões, experiências, resultados de alguns estudos, para que a gente, porque eu consigo hoje ter uma vida legal. Legal sob o ponto de vista desse equilíbrio. Tem ansiedade? Claro, tem momentos que a gente fica ansioso, sim. Mas não é uma coisa absurda. É com prazer. Nós precisamos resgatar o prazer pela vida, o prazer em estar com pessoas, o prazer em se alimentar de uma forma gostosa, saudável. Né? Eu acho que é um momento de voltarmos a um pouco da nossa simplicidade humana, um momento de entendermos e buscar, mas o que realmente tem valor na vida? O que me poderia acontecer para que eu tenha mais sossego, mais tranquilidade? Uma das primeiras coisas que as pessoas pensam no dinheiro. Sim, nós precisamos dele. Mas nós não podemos ser escravos dele. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam escravizadas por ele, se deixaram escravizar por uma cultura desculpa, que nos levam a essa escravização, a essa subjugação. E aí nós vamos perdendo contato com coisas simples, coisas que alimentam a nossa alma, coisas que poderíamos fazer tão bem, tão felizes, e a gente não faz. Então, é muito triste a gente ver que o ser humano foi perdendo aos poucos essa capacidade de sermos criadores, inovadores da própria vida, da própria existência. Nos deixamos ser tomados por essa ansiedade, que são os medos, né, que nos afligem. A nossa mente vai criando. Não precisamos de inimigo, né? A gente se basta. Gente, eu sempre fico com a sensação de que não falei nem 10% do que eu gostaria de falar para vocês, mas um pouquinho, né? São as pequenas doses que a gente vai toda semana tomando aqui e despertando a nossa consciência, a nossa alma, o nosso psiquismo, o nosso coração. Vamos amar mais a nós mesmos, cuidando de nós,
vamos amar aqueles que estão próximos de nós. E amar é no sentido de respeitar, é no sentido de acolher, de alguma forma sermos úteis e fazermos alguma diferença na vida dessas pessoas. Isso por si só já nos alimenta muito. Eu queria evitar receitas de faça isso, faça aquilo para melhorar. Tá? Não, busque uma forma de mudar a tua compreensão das coisas. Isso sim vai dar resultado a médio e longo prazo. Em alguns casos precisa da medicação, consulte um psiquiatra, consulte um psicoterapeuta, um psicólogo com CRP bonitinho para poder te ajudar e te orientar naquilo que é necessário. Tá bom? Fiquem bem e semana que vem tem mais, se assim for possível. Eu estou programando por 1 ou 2 vezes por semana as histórias, causos e contos. Historinhas de 5 minutos, 7 minutinhos aí, para fazer a gente se distrair um pouquinho de uma forma legal também. Tá bom? Uma boa semana a todos vocês. Fiquem bem. Para vocês também. Beijão para todos. E nos vemos semana que vem.